Aleluia, Santo. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o último versículo do capítulo 4. Amém? Se abrindo a Bíblia no Novo Testamento, é o segundo livro. Na realidade, Marcos, ele é o primeiro evangelho escrito. E cronologicamente, ele é o primeiro, mas por assunto, ele é o segundo. E Marcos, já falei para vocês, ele foi aquele que introduziu a mensagem, ou foi porta-voz ou tradutor da mensagem do Evangelho de Pedro para o povo romano. E posteriormente, aquilo que ele ouviu de Pedro, ele escreveu. E ainda pôs algumas outras coisas além do escrito mesmo. E aí o Evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico. Porque Jesus aqui, ele é muito ativo. De repente, ele sai de um lugar para o outro, ele já está bem distante. E aqui no capítulo 4 traz algo de suma importância dentro deste capítulo, que é a capacidade de Jesus ter autoridade sobre os fenômenos naturais e espirituais. E o tema da pregação, como bem do louvor, é o mesmo, né? Não desanime, é isso? Não errei dessa vez? E aí diz assim a palavra do Senhor, irmãos, no versículo 35 do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos, ou que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que são tão covardes? Quem está lendo na versão King James, e no original o conceito é covardia mesmo, todo tímido é covarde. Eles sentiram grande temor e diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Pode sentar, amados. Esta passagem bíblica, ela nos traz um bocado de informações e de ensinamentos, mas o que chama atenção dentro deste contexto do Evangelho de Marcos, principalmente nesse capítulo 4, Jesus, ele vem de uma senda de ação, e aqui ele vem de uma sequência de pronúncia de parábolas, e posteriormente ele acaba de falar ao povo, e Jesus sempre despede a multidão. Ele não termina a sua fala e sai correndo, ele despede a multidão. E aqui ele está despedindo a multidão, os discípulos estão embarcando no batel. Batel é pequeno barco, pequena embarcação. E a Bíblia diz que quando ele entra no barco, outros barquinhos saem juntos. E sai o barco de Jesus, Jesus ele deita logo na proa, na ponta do barquinho mesmo, e deita no almofado e começa a dormir com muita naturalidade. Talvez ele fosse alguém parecido com alguns de nós, que deita e dorme, naturalmente, sem peso de consciência, né? E de repente acontece um fenômeno, e esse fenômeno mesmo é temporal. Começa as ondas a agitarem, começa o vento a soprar muito forte. Quando você pega isso no original, a Bíblia diz que o barco ele estava prestes a ir a pico. Então é afundar literalmente, e perder toda a embarcação, e perder toda a tripulação. E aí o que chama atenção neste contexto é que dentro de uma proposta dessa, do Jesus que termina de falar, o Jesus que embarca, o
o Jesus que deita na proa, o Jesus que dorme naturalmente. Ele não está perturbado, ele não está preocupado. E aqui ele já tem esta consciência da sua missão. Ele tinha acabado de despedir o povo, mesmo porque ele tinha trazido aqui um processo de ensinamento. E a gente pega logo no capítulo 2 mesmo, no capítulo 3, o próprio Jesus acaba de eleger também os seus 12 para estar com ele. Então aqueles 12 homens ainda eram homens que não tinham tido uma experiência real e factual com Jesus. Sabia que ele tinha uma promessa e uma proposta. Alguns sabiam que de fato ele era o Messias que havia de vir. E chama atenção neste tema a grandeza de Deus, de um lado, e a falta de fé dos homens do outro lado. O próprio Filho de Deus, na consciência de Filho de Deus, 100% homem, ele está resolvido. Mas como 100% Deus também, ele está resolvido. Ele deita e dorme. O que podemos aprender com este texto? É possível vencer as dificuldades? Do ponto de vista do que a gente leu aqui, mas sim, é difícil, é possível. Mas é preciso ter que tipo de circunstância para vencer as dificuldades? Ação ou fé? Ou fé e ação? Tem que ser imediato. Precisa ser alguma coisa que aconteça dentro do aspecto necessário que surge no momento. Tem que ser dentro desta proposta temporal, ou seja, está acontecendo o fenômeno agora, então a manifestação do poder de Deus tem que ser agora. O barco está à deriva, Jesus está dormindo, os 12 estão ali apurados em aperto, então eles têm que exercitar algum tipo de fé. Qual era o tipo de fé que eles tinham que exercitar naquele momento, naquele instante? Não era pular do barco, não era pensar na possibilidade de invocar qualquer outra possibilidade, senão olhar para aquele que supostamente havia levantado os 12, propondo que ele era o Messias e o Salvador de Israel. E assim, neste contexto, os 12, eles não têm dificuldade nenhuma, porque quando eles percebem que estão perecendo, eles levantam, eles saem, eles sacodem Jesus. No original, traz a compreensão de que eles ficaram irritados com Jesus, porque enquanto estava quase indo a pico, quase afundando o barco, Jesus estava dormindo tranquilo. E isto traz aqui um tipo também de descontentamento para o colegiado apostólico, para os 12, porque se este camarada de fato é o Messias, e neste momento de ação ele está dormindo, o que a gente faz? Desperta ele, irritado. E a Bíblia, nesse contexto mesmo, vai nos trazer esta proposta da irritabilidade, bem dentro deste evangelho, porque eles ficam pasmados com aquela circunstância. Como alguém pode dormir com tal circunstância? E assim, irmãos, se o temporal for agora, deve ser enfrentado e vencido agora. É muito fácil olhar para todos nós e falar que muitos de nós estamos passando por vendavais, por temporais. As marés estão nos jogando de um lado para o outro, o vento está tirando a nossa paz, o nosso consolo já perdeu totalmente aquele aspecto de nos conduzir. A nossa esperança já é alguma coisa que passou. Tem muitos de nós que já vem sendo perturbado ao longo do tempo, ao longo do ser embalado de um lado para o outro pelas marés, ao longo desta proposta do vento que vem, dos vendavais que nos perturbam, que nos atribulam, que tira o nosso sossego, que tira a nossa paz, que tira a nossa saúde, que tira a nossa própria consciência da existência de Deus. Mas uma das questões interessantes é que se o temporal está acontecendo na sua vida, e se é agora, e se ainda está por aí, ele deve ser enfrentado e ele deve ser vencido agora também. Está tendo lutas, vença agora. Está tendo perturbações, vença isto agora. Está vivendo crise, supere isto agora na presença do Senhor. Está desconfortável com tudo e com todos, vença isto. Crie circunstâncias.
Não deixe o seu barco afundar. Não deixe o vento determinar qual é a condição, ou o espaço, ou a região que você deve parar ou ir. Tome o rumo, tome o prumo da sua vida, tome as rédeas da sua vida. E isto só pode acontecer em detrimento de uma única proposta. Nesse contexto, nos traz esta única proposta: o Cristo que está dormindo, mas o Cristo que deve ser acordado. Então acorda, Jesus, desperta, Jesus, chama, Jesus, grita por socorro, implora, põe Ele a par da situação, conta para Ele qual é a sua aflição, conta para Ele onde está doendo em você, conta para Ele o que está te perturbando. Do ponto de vista, os discípulos ficaram irritados. Não sei se vai resolver você ficar irritado com Jesus, porque Ele é Deus e você é homem. Mas sobretudo, não conforme com a situação que está te perturbando, tirando a sua paz, o seu consolo, tirando a sua estabilidade e te trazendo esta aflição contínua, esta perturbação contínua. É uma das questões. E este quadro, ele se desenha justamente neste cenário: um grande temporal caindo sobre a embarcação, Jesus dormindo na popa do barco. Simples assim. Agora tente imaginar esta situação. Tente projetar isto na sua mente. Tente introjetar isto para dentro. Pense nisto. O barco que vai, o vento que vem, a maré que se agita, os discípulos que estão em pavoro, mas o Cristo que está dormindo. É um quadro até caótico do ponto de vista de quem começa a ler e não percebe o final da história. Todos em pavorosa, em pânico total, risco iminente da embarcação afundar, não é, perca do controle, tudo, mas tudo para dar errado naquele contexto. E a gente está falando do barco onde Jesus estava com os seus 12, mas a Bíblia logo no início está falando que tinha outros mais barquinhos que seguiram também acompanhando a Jesus e que foram rumo para onde eles foram também. Os discípulos ficaram indignados com Jesus porque ele dormia tranquilamente. Já ouviu falar que quem tem paz, ele deita e dorme tranquilo? Porque então ele sabe que a sua vida já está guardada no Senhor. Já ouviu falar que as rédeas da sua vida, quem toma ela, de fato, por mais que seja a sua força, não é você, mas o Senhor que te propõe um meio, um viés, um escape, uma possibilidade? Tudo isso está acontecendo aqui. Acordam Jesus com um grito de desespero, e o grito é: mestre, não te importas que pereçamos? Você não está atualizado da situação? Estamos morrendo, o Senhor está dormindo. E quantos de nós não nos sentimos assim também? Sem expectativa, sem sonho, sem projeto, acabou tudo. Se tinha um projeto de chegar do outro lado do mar, não vai chegar, porque a gente afunda primeiro, morre depois, acabou. Do outro lado, jamais. E é esta a situação. Este é o grito de medo. Este é o grito de pânico. Este também demonstra não só o grito de medo, de pânico, de desespero, mas este também é o grito da irritação, da raiva, mas principalmente de desânimo. É o grito daqueles que perderam a esperança, que perderam a vontade de viver, que perderam a perspectiva da vida, que supostamente perderam tudo, perderam a esperança. Alguns, com muita naturalidade, a gente ouve falar, e todos nós temos uma história assim, que já desistiu de tudo, e que a melhor opção para si é a morte, porque o mundo já não traz mais nenhuma proposta, nenhum resultado, nenhuma circunstância viável. Então o que fazer? Melhor morrer, não é? Mas só que se morte resolvesse problemas, o Hitler já teria resolvido um bocado de problema de gente. Depois Mao Tse Tung na China teria resolvido 100
milhões de problemas. E a gente vai perceber que a morte não resolve o problema. Talvez a morte crie um problema, um grande problema. Porque se você está morrendo em Cristo, perfeito, vida eterna. Mas se você está morrendo sem Cristo, sem a possibilidade da sua salvação, sem compreensão da sua salvação, é um grande problema que você está criando, morrer. Então pense pela vida, pense na possibilidade da vida. E no versículo 39, Jesus levanta-se com muita tranquilidade. Assim, parece que toda a ação de Jesus trabalha com a ironia. Porque ele levanta tranquilo, ele levanta calmo. E quando ele levanta tranquilo, ele não está levantando aqui espantado, porque o vento de fato está agitando. Ele não está levantando aqui perturbado, porque de fato as ondas estão levando o barquinho de um lado para o outro. Ele levanta com muita tranquilidade. Versículo 39 está falando justamente isto. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Pronto, está resolvido. Ele não tem muito problema, irmãos, do ponto de vista do sobrenatural acontecer. Ele não tem muitos problemas, ele não tem problema nenhum, porque ele é Deus, é filho de Deus, é 100% Deus. Jesus levanta com tranquilidade, repreende o vento que estava agitando as águas. Acalma-te, emudece. Em uma outra versão, o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. A palavra dita por Jesus produziu calmaria instantânea naquela situação, naquele quadro caótico. Todos ficaram pasmados. Primeiro eles estavam em pânicos, com medo, porque estavam indo para perecer, estavam caminhando para o fim. De repente eles estão pasmados e com medo, porque eles olham e percebem o sobrenatural acontecendo. E quando eles olham o sobrenatural, a única coisa que se pode cogitar: quem é este que até o vento e a tempestade lhe obedece? A resposta é simples: este é o Deus que nós servimos. Este é o Cristo que foi à cruz pelos nossos pecados. Este é o que foi cantado aqui, aquele que o salmista Davi fala: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Este é o Rei da Glória. Este é o que desceu mais profundo das extremidades da terra, e depois ele subiu mais alto dos céus também. Este é aquele que morreu e ressuscitou e foi glorificado por Deus outra vez, que redimiu as nossas almas e que fez promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus é isto mesmo, então a compreensão é que, se de fato a gente entra em histerismo e se a gente perde a tranquilidade, nós não temos tanta confiança assim no Deus que servimos. Pressuposição, irmãos: a sua voz ainda pode ser ouvida por aquele que escuta. A sua voz ainda pode ser ouvida por aquele que escuta. Você pode falar a Deus, você pode orar a Deus, você pode clamar a Deus, porque Ele ainda está te escutando. Nenhuma força até hoje pode perturbar ou causar destruição quando a alma dá ouvidos à sua voz e lhe obedece. Se você é servo contínuo, se você é adorador, se você é obediente à palavra de Deus, você não tem que preocupar com circunstância nenhuma, porque você sobrepõe todas. Não é pela sua força, é pela força daquele que te capacitou, e Ele está te chamando cada vez mais para ouvi-lo e para obedecê-lo. Esta é a compreensão de vida. A maior lição que aqui há é que Cristo pode salvar a alma das tempestades repentinas da vida. Você está passando e a tragédia acontece, Ele pode te livrar. Você está passando e aquilo que traz agonia vem outra vez na sua vida, Ele pode te livrar. É Ele que te livra, é Ele que te salva, é Ele que te perdoa os pecados, é Ele que redime a sua alma, é Ele que cura a sua vida, a sua saúde, é Ele que tem preparado uns céus de glória para você. Este é Jesus. No versículo 40, Jesus queria que os discípulos entendessem
algo mais do que entendiam. Ou seja, chegaram os 12, do ponto de vista do evangelista Marcos, os 12 estavam aqui, talvez a primeira proposta, ouvir as parábolas de Jesus, embarcar, não tinha uma compreensão tão lógica, e aqui Jesus queria transmitir alguma coisa mais profunda. A palavra tímido significa covarde, medroso. A Bíblia está falando que os covardes não herdarão o reino de Deus. Crente não pode ser medroso. O temor covarde que levou os discípulos a entrar em pânico sob a pressão, é uma demonstração de que ainda não conheciam Jesus como se deve conhecer. Quem anda com Jesus não teme. Quem anda com Jesus, ele não tem medo da afronta. Quem anda com Jesus, ele sabe que supera todas as circunstâncias. Quem anda com Jesus, ainda que ele perca a sua própria vida, ele já tem a certeza da salvação da sua alma. Quem anda com Jesus é mais do que vencedor, é o que a Bíblia está falando, e estes discípulos precisavam aprender isto. Precisavam compreender de fato quem era Jesus. Ainda assim um milagre acontece. E aqui, irmãos, quando o milagre está acontecendo, o mar agitado e o vento trazendo esta tempestade pavorosa, são totalmente acalmados. E assim, duvidar não facilita as coisas. Neste contexto, aqueles homens, com certeza, eles foram até a última circunstância. Quando perceberam que não podiam mais, eles acordaram a Jesus. Então, pressupostamente, eles foram tomados de um pouquinho de dúvida até despertar Jesus no início. Agora, se ele sabe todas as coisas, será que ele não estava dormindo de propósito? Só para ver a reação dos 12? E outra coisa, se ele é Deus, e se ele está na embarcação, o barco vai afundar? Quando eu aceitei a Jesus, tinha um jargão de crente que dizia o seguinte: se Cristo está no barco, tudo vai bem. Pode o barco ser o Titanic, pode ficar a pico, pode quebrar na geleira, pode acontecer o que acontecer, ele não vai afundar. Se Jesus estiver dentro, ele não afunda. Então você tem que saber pegar a embarcação certa. Você tem que compreender a necessidade de Jesus estar dentro dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida. Você tem que compreender que o desânimo, muitas vezes, faz você descer da embarcação. Não é Jesus que desce, é você que desce. E você olha o barco e ele vai e chega do outro lado com muita naturalidade, porque quem está nele é Deus. A proposta consciente daquele que tem fé é embarcar e não descer. É embarcar e compreender que quem é o capitão da nossa naus, do nosso navio, do nosso batel, do nosso barquinho, chama-se Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, chama-se Senhor dos Senhores, o soberano, o eterno, o príncipe da paz, aquele que ameniza as circunstâncias e aquele que consola a nossa alma. Então, se Jesus está no barco, por mais que tudo esteja agitado, o barco não afunda, porque é o próprio Deus. Está difícil para você, tá? Mas você vai passar por isto e superar esta circunstância, porque o seu barco não afunda. Você está em Cristo. E aí ontem a gente falou aqui pela madrugada, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está doendo? Tá. Mas você está embarcado? Sim. Então não se preocupa. Está sofrendo? Estou sofrendo. Perdeu a esperança? Estou desanimado. Não desanime. Porque se você estiver embarcado, Ele está ali, do seu lado. Está ali para te consolar, está ali para acalmar a tempestade, está ali para trazer a resposta certa, no momento certo. Mar agitado,
vento levando, Jesus levanta, acalma a tempestade, silencia o vento. E assim, se duvidar não facilita, com certeza duvidar atrapalha. Se você é crente de verdade, você tem que compreender que o ato de crer é alguma coisa que tem que te manter vivo, constante, lutando, pelejando, não deixando a possibilidade do pânico desestabilizar a sua vida. Se você está aqui porque você é salvo, se você está aqui é porque você creu na mensagem do Evangelho. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então traga isso para o coração de vocês. E o que a gente pega antes, os discípulos estavam tomados de um temor covarde, de um temor de pura covardia. O próprio Senhor estava ali, aquele que domina sobre as águas estava ali. Mas eles estavam aqui acovardados. Agora foram tomados de grande temor por causa do que tinham acabado de ver. E quantos de nós não passamos por isso? Estou com medo do mundo, estou com medo de Satanás, mas estou com medo de Deus também. Porque fazer a vontade de Deus, sei lá, será que é alguma coisa boa? A Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Mas será? Ser santo, será? O temor do mundo, o pânico de estar em pecado na presença de Deus. E Jesus está tranquilo. E o crente fiel está tranquilo. Porque o Espírito Santo está consolando. Porque o Espírito Santo o tempo todo está te trazendo a esperança de que você vai prevalecer, de que você vai vencer. Então não se acovarde, não seja alguém que traga este aspecto da incredulidade, porque esta incredulidade ela só vai atrapalhar mesmo, ela só vai te trazer circunstâncias negativas para que você possa definitivamente perecer, mas traga sim esta proposta de fé. E é bom temer a Deus, é melhor temer a Deus do que os homens. Alguma coisa boa estes discípulos apresentaram aqui. Estava temendo uma circunstância natural, vento, agitação do mar. Agora estavam temendo a Deus, temendo a Jesus. Quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Não é? Quem é este? Você já parou para perceber quem é este? Esse que te salvou, esse que te redimiu, esse que vem te abençoando, este que te chama para caminhar de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. E assim, um tipo de temor substitui o outro. Então é melhor temer a Deus mesmo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, não é? Os discípulos se dão conta de que Jesus não é qualquer pessoa que eles estão seguindo, mas é alguém com autoridade sobre o natural e sobre o sobrenatural. Como discípulo de Jesus, você tem esta percepção de que Jesus de fato é aquele que acalma a tempestade, que é o Filho de Deus, que é soberano e que determina todas as coisas. Nada acontece sem estar debaixo da sua alçada, da sua visão, da sua proteção. E aquilo que acontece na sua vida acontece porque Ele permite que aconteça. Estou doente, Ele permitiu. Quebrei financeiramente, Ele permitiu. Tem crente que sabe relacionar bem com dinheiro e com Deus. Tem crente que não sabe relacionar bem com dinheiro e com Deus. Então Ele te quebra. É melhor você ter uma conta bancária vazia do que não ter perspectiva da sua salvação, não é? Jesus não realiza apenas um milagre na natureza, mas sobretudo Ele é um libertador do medo. E Ele é um libertador do desânimo. Se você está com medo, se você está desanimado, Ele te liberta disto. Se você é covarde, Ele põe coragem dentro de você. Se você é tímido, Ele põe capacidade dentro de você. Porque Ele é aquele que foi chamado para fazer tudo isto.
Este milagre acontece fundamentado na fé e tem como objetivo despertar a fé dos crentes, dos discípulos, dos fiéis. E assim, lendo aqui para vocês o que eu estou propondo: despertem a vossa fé, perca o vosso desânimo, crie uma possibilidade. A Bíblia está falando em Hebreus, lançando a vossa âncora além do véu e ancorando a vossa fé. Então pega a sua fé, faz uma âncora dela, arremessa em Jesus, creia nele, ande com ele, conviva com ele, conheça-o, experimente-o, porque à medida que você vai conhecendo, mais você vai confiando. Quanto mais conhece, mais confiança, de repente chega um momento que você está despreocupado com tudo e com todos, sem pânico, sem crise, sem perturbação. Se ele está no barco, por mais que sejamos tomados de pânico, medo, desânimo, sobretudo o barco não afundará, pois ele é quem está dentro do barco. Ele não deixará a sua alma perecer. A Bíblia está falando isso. Está falando neste salmo acerca de Jesus, mas cabe muito bem para você também. E nem deixará que o seu ungido perceba e veja a corrupção, porque é Ele que te livra o tempo todo. Permanecendo em Jesus, reconhecendo Jesus, a gente vai compreender o ser e a autoridade que Ele tem para governar as nossas vidas, para nos conduzir e para nos abençoar. Dele e para Ele são todas as coisas. A gente fala isso o tempo todo, a gente canta isso, a gente prega isso, mas a gente tem dificuldade de viver isto. Então, permanecendo em nós mesmos, a compreensão da ação e do poder de Deus, o tempo todo estaremos reconhecendo que o fracasso é alguma coisa que ela pega o crente que confia em si mesmo e nunca em Deus. Mas o sucesso acontece sempre na vida do crente que não confia em si mesmo, mas continuamente confia em Deus. Tem muito crente que deixa Deus de lado para confiar nas suas próprias forças. O fim é o fracasso, o barco afunda. Mas se você descansar nele, se você pôr nele a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, tudo vai dar certo no final, porque Ele é Deus. A fé cresce quando permanecemos em Cristo, e se a fé cresce, desânimo vai embora. Desânimo cresce quando permanecemos em nós mesmos, porque tem crente desanimado, porque está permanecendo em si mesmo. Porque tem crente cheio de vida, porque permanece no Senhor. Essa é a diferença. Bom, eu queria tanto ser crente como ele. Está nas suas mãos. Você pode ser. Você só tem que tomar atitude, não é? A fé não é obtida a partir da nossa própria força. A fé é dom de Deus, e ela sempre vem em circunstâncias em que estamos totalmente debilitados, supostamente fracassados, desanimados. A fé surge por aí, e quando a fé surge, ela surge para o sobrenatural. Aqui, a fé surgiu para acalmar a embarcação. Na sua vida, a fé pode surgir para acalmar a embarcação também, para quebrar tudo aquilo que vem te perturbando, tirando a sua paz, trazendo vendaval, tirando a tranquilidade, tirando sonhos, projetos, perspectiva de vida. Tanto faz. Para o crente não vale isto, tanto faz, porque você é alguém que foi remido, você custa caro. Alto investimento Deus fez em você, fostes comprado por bom preço, é o que a Bíblia está falando acerca de você. Então nenhuma força até hoje pode perturbar ou causar destruição quando a alma dá ouvido à sua voz e lhe obedece. Em sua voz está a intervenção divina na vida humana, e todos nós precisamos muito desta intervenção. Ele pode intervir agora, porque se o vendaval está acontecendo agora, Ele pode acalmar, Ele pode trazer calmaria agora. E fechando, irmãos, a maior lição que aqui há
é que Cristo pode salvar a alma das tempestades repentinas da vida. Quantas vezes nós, na vida pessoal, na vida comunitária, na vida congregacional, enfrentamos grandes tempestades, não é? Diante das tempestades que a vida nos faz passar, ficamos com medo. Alguns de nós resistimos com confiança, outros sem confiança, com coragem. Todos nós enfrentamos dificuldades. E para enfrentá-las e solucioná-las, não devemos ter medo, mas sim devemos ter fé, devemos ter esperança, devemos ter bom ânimo, porque tudo, do ponto de vista de Deus, não do nosso, vai dar certo. Amém? Então fala, tudo vai dar certo, porque Jesus está no barco. Eu não temerei vendaval, não temerei a maré. Ele pode acordar na hora que Ele quiser. Entendem isso, irmãos? Deus não me ouve mais. Ele está te ouvindo o tempo todo. Entendem?